Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. Hoje eu voltei aqui para falar sobre o livro Ratos e Homens, do autor americano John Steinbeck. Ratos e Homens é um livro que, pelo menos a minha edição, ela foi publicada em 2005, aqui no Brasil, abril de 2005, pela editora LPM. Ratos e Homens, esse não é um dos livros mais conhecidos do autor John Steinbeck. Ele, que é um americano. John Steinbeck apresenta aqui no livro Ratos e Homens uma das suas principais obras. Muito do que se vê nesse livro ficou marcado aí como uma característica de escrita do autor, que ambienta a história de ratos e homens durante a Grande Depressão, um período aí da história dos Estados Unidos que também é conhecido aí como a crise de 1929, que se estendeu aí por boa parte da década de 30, finalizando ali, chegando ao fim, né, pelo menos as principais consequências para, de forma não só para os Estados Unidos, mas como o mundo inteiro, logo no final da Segunda Guerra Mundial. O autor do livro, ele nasceu na cidade de Salinas, na Califórnia, nos Estados Unidos, no ano de 1902. Ele não é, pelo menos o que se conta sobre a história dele, ele não vem de uma família relativamente pobre, né, mas de origem simples. E desde que ele começou a escrever suas obras, ele retratou em muitos aspectos os trabalhadores rurais, que era uma realidade ali da cidade de Salinas, onde ele passou aí boa parte da sua vida. Tá? O autor tem algumas obras que já foram publicadas no Brasil. As Vinhas da Ira, que é considerada aí a sua principal obra, não é publicado pela mesma editora do Ratos e Homens, foi publicado aqui no Brasil pela editora Record, mas ela é considerada por muitos a principal obra do autor. Apesar de muito conhecido, Ratos e Homens, Steinbeck possui outras obras que acabam conversando um pouco mais aí com o grande público, né? O livro já ganhou algumas adaptações, muitas adaptações, tanto para o cinema como peças de teatro. Então isso torna a história que a gente acaba conhecendo aqui nesse livro popular, e talvez você tenha visto o filme em algum momento da sua vida, ou propriamente conhece a história do livro como um todo. O que eu acho importante falar sobre o livro, antes de entrar na trama principal dele, é falar um pouco sobre o momento da história que esse livro ele é ambientado. Então, como eu disse um pouco na introdução, se passa ali entre, eu vou dizer, as consequências da Grande Depressão, que é conhecida aí como a crise de 1929, que, obviamente, ela é conhecida, mundialmente pelos impactos que essa crise financeira acabou trazendo para todo mundo, mas nos Estados Unidos ela se tornou aí a maior crise financeira da história do país. Então, é um período da história mundial, mas as consequências, né, acho que do grande pano de fundo que se passa o livro,
respingaram no mundo todo, como por exemplo no Brasil. O Brasil não conseguia vender o café, e isso acabou forçando que o país passasse por um processo de industrialização. Obviamente que tiveram as questões negativas envolvendo a Grande Depressão, a crise de 1929, mas é aquilo, você às vezes aprende é, na dor, né? Então, algumas das consequências acabaram levando o Brasil a industrializar o seu processo interno. O que se tem aqui, né, na verdade, é que se conecta com outras obras que ele acabou escrevendo ao longo da vida. Ele traz aqui alguns aspectos que se tornariam marcas registradas, que seriam a preocupação aí com as relações e os problemas sociais, muito focado na classe de trabalhadores rurais de Salinas, que ali era uma realidade muito próxima dele, né? Já que ele nasceu, então ele teve esse convívio muito próximo com essa realidade. Um outro aspecto, e que isso acho que qualquer crítica relacionada à obra do, do escritor, sempre existem as relações com é uma relação de inspiração, obviamente, mas é, uma conexão barra inspiração com as histórias bíblicas. No caso de Ratos e Homens, o autor acaba trazendo ali uma inspiração de uma passagem da Bíblia, que é a história de Caim e Abel. Voltando, acho que ao desenvolvimento do livro e entrando numa parte muito mais específica sobre a obra, Ratos e Homens, ele vai se passar, como eu disse, nesse período conturbado que foi a Grande Depressão. Imagine que o livro é basicamente como as pessoas simples, precisaram lidar com essa crise que, obviamente, que assolou e que trouxe muito desemprego, para as pessoas simples. Elas precisaram lidar de uma forma um pouco mais conturbada com essas consequências. Então, quando a gente, no desenvolvimento desse, desse livro, o que é muito interessante é a opção de personagens que o autor acaba colocando como protagonistas. Aqui nós temos dois protagonistas, né, que dividem a atenção aí da narrativa do livro, Ratos e Homens, que é o George e o Lenny. Então são personagens totalmente opostos, tanto na construção quanto em camadas e em personalidade, enquanto o George é ali a parte centrada, digamos que a parte adulta da história. O Lenny, ele é retratado aí como um personagem extremamente forte, mas que tem uma personalidade um pouco infantil. Então, em muitos momentos, as atitudes que o autor acaba desenvolvendo para o Lenny é aquilo que nós conhecemos como uma criança no corpo de um adulto. Então, até as possibilidades de desastre são as mesmas. Tendo como pano de fundo o período histórico, né, que é muito relevante para a história, isso conecta as motivações dos dois protagonistas. O livro se desenvolve, né, mostrando esse percurso, a caminhada de ambos os personagens na tentativa
de realizar ali o que nós conhecemos sobre sonho, a ideia de sonho americano em, em meio aos acontecimentos que se desenvolvem ali. A ideia de estruturar, né, da estrutura do livro durante a Grande Depressão traz justamente essa ideia de que esses personagens são colocados ali, obviamente, como uma forma de contornar essa, essa grande crise que está acontecendo. Eles não serão a solução dos problemas, mas como eles podem buscar ali as suas soluções individuais para os seus respectivos problemas. O que acontece no meio do caminho, apesar do livro ser um livro curto, mas eu gosto muito do ritmo que ele se desenvolve, é que não tem muito tempo para firula, obviamente. É um livro de 144 páginas que não, ele não se abstém de mostrar a realidade ali dos personagens, mas também não vai descrever ali nos mínimos detalhes, até porque não não teria condições, né? Aqui no Brasil é uma versão Pocket essa versão da LPM é uma versão Pocket, então dá para notar que não é para ser um livro muito, que a intenção do autor não era fazer uma história muito extensa, mas que fosse extremamente objetiva, e ele consegue. Os únicos problemas que se encontra, pelo menos para mim foi um problema, é justamente essa quebra de ritmo que a história acaba adotando ao longo do seu desenvolvimento. É, no, é um ponto negativo, mas o, é basicamente impossível você parar de ler isso aqui. Realmente, se você senta para ler, é livro de se ler em um dia ou ali do seu horário de almoço, para você realmente absorver a história. Ainda que ela tenha um ritmo acelerado, eu, que eu considero, mas ela é rica em detalhes. Acho que o que eu tirei assim de muito positivo da leitura é justamente a percepção desses personagens em relação ao espaço-tempo é, em que eles se encontram. Cada um com a sua motivação. Então, a gente vê ali o George com uma outra ideia e o Lenny se desenvolvendo para um outro ponto. Então, o Lenny tem essas características, apesar de ser um personagem que é dito que é muito forte, ele tem essa personalidade mais infantilizada e atrelada a isso, acontecem alguns infortúnios com o personagem que o levam a um desfecho a um desfecho que eu que no final da leitura acaba sendo uma quebra de expectativa, porque ao longo do livro o que você entende, o que você consegue entender é que esses personagens, eles o, o, o pontapé inicial deles é a busca de um trabalho, e isso eles conseguem. Eles estão saindo ali de uma fazenda e indo para outra trabalhar para conquistar né, o dinheiro, para que não, já que eles têm um sonho específico de ter a sua própria fazenda ali para cuidar dos seus próprios animais. E até um ponto muito interessante
que é atrelado a uma história simples, que retrata uma realidade interessante que foge muitas das vezes do comum, do que a gente acaba acompanhando em livro, por ser uma história que, né, considerado um clássico do, da literatura dos Estados Unidos, ele debate questões muito local aqui nesses livros. Por mais que o contexto histórico seja de conexão mundial, eu acho que o autor soube muito bem levar esse ponto para a realidade desses dois personagens. E o interessante é que existem, existem poucas citações sobre a Grande Depressão aqui no livro. Mas a gente sabe, obviamente, pesquisando e né, informações prévias sobre o livro, o quanto isso foi relevante para o desenvolvimento desses personagens e como alguns traços de personalidades fazem sentido com todo esse contexto histórico que está se desenvolvendo na vida real e que ele acaba trazendo para ficção. Ratos e Homens reforça muito essa ideia de que o Steinbeck se inspira nessas que tem as suas inspirações em histórias bíblicas. No início do vídeo eu acabei falando sobre o que todas as pessoas conectam esse livro a uma história bíblica específica, que é de Caim e Abel, e isso faz muito sentido ao longo do livro e realmente existem conexões. Não que uma história, não que a história de Caim e Abel é adaptada dentro desse contexto moderno para a época. Não, não é isso. Mas se você conhece a história, você sabe que alguns pontos de conexão eles existem aqui nesse livro. Então, assim, o que esse livro não precisava de mais páginas para ser desenvolvido, os personagens aqui são um pouco desenvolvidos. O que tem aqui, na verdade, principalmente na reta final do livro, é uma quebra de expectativa em relação ao desfecho dos personagens, o que é totalmente comum e que não causa nenhum problema em relação à experiência de leitura, obviamente. Mas existe sim uma quebra de expectativa muito grande em relação a um desses personagens. Então eu acho que ali na reta final, principalmente o Lenny, ele toma, acho que boa parte da narrativa e ele, acho que o autor poderia ter dado um pouco mais de destaque pro George em relação a tudo que acontece na história. É, é um livro excelente, com um desfecho que quebra a expectativa, obviamente, porque acho que quando você acaba conhecendo esses dois personagens, eles criam uma conexão muito forte com o leitor, com a gente, com a gente que se propõe a ler. Então, essa parte não é negativa, mas é importante saber que existe essa quebra de expectativa, pelo menos no meu ponto de vista. É, apesar de que muita gente pode conseguir ler esse livro em um dia, acho que é um livro para ser um livro para ser degustado ao longo dos dias. Então, acho que não vale a opção de ir com muita sede ao pote, mas de curtir mesmo
a escrita, os personagens e entender um pouco do que eu acho que é o modus operandi do Steinbeck. Então é isso, eu acho que fica aqui uma boa recomendação de leitura para quem quer começar a se aventurar nos livros do Steinbeck. É uma ótima opção. Eu acho um livro curtinho que ele tem um desenvolvimento muito linear, os personagens são carismáticos, entre aspas. Eu acho que o autor consegue criar conexão com o leitor nesse aspecto. E, não à toa, o Steinbeck foi vencedor aí do Prêmio Nobel de Literatura, venceu outros prêmios importantes para a literatura, ainda que esse livro aqui não seja um dos mais premiados do autor, mas dá uma dimensão bem importante do que você pode esperar das outras obras dele. Deixa nos comentários se você já leu esse livro, se você vai ler, se você tem alguma expectativa sobre ele, ou se você indica começar por uma outra obra do autor, e a gente vai se falando nos comentários.